Graças a paz, irmãos, amém? Que privilégio estarmos aqui reunidos em mais um culto de louvor, de adoração ao nosso Rei Jesus, aquele que nós sempre dizemos que é o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, amém? Nós vamos essa noite meditar num texto que eu creio que é bastante conhecido dos irmãos. É o texto de Provérbios, capítulo 16, a partir do verso de número 1. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16, a partir do verso de número 1. O texto diz o seguinte: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, gratos somos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, e rogamos mais uma vez a direção do Teu Santo Espírito essa noite, para que tudo aquilo que nós estamos entregando no Teu altar seja recebido como aroma suave a Ti, ó Senhor, e que em nome de Jesus a Tua palavra encontre lugar em nossos corações, gere transformação, gere mudança para o louvor da Tua glória. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus por isso. Esse texto, ele trata e fala sobre planos na nossa vida. E eu gostaria de te perguntar essa noite, qual é o seu plano? O que você tem em mente, o que você tem planejado para a sua vida? A maioria de nós gosta de fazer planos, de buscar, de colocar no papel ou sonhar com algo para a nossa vida pessoal, familiar, profissional, e eu digo a vocês que isso é natural de cada um de nós. O ser humano planeja, o ser humano sonha, o ser humano pensa. Porém, nós sabemos que nem tudo aquilo que nós planejamos vai acontecer como nós queremos. Nem tudo aquilo que nós sonhamos vai se transformar naquilo que a gente sonhou, naquilo que a gente almejou. Eu me lembro que no ano de 2020, a maioria de nós sonhou uma série de coisas, planejou outras mais, mas infelizmente veio a pandemia e muitos desses planos tiveram de ser adiados. Muitos desses sonhos foram guardados, foram colocados na gaveta, nas caixas da vida. Porém, o Senhor nos concedeu mais um ano, o ano de 2021. E olha que coisa, já estamos em julho, já estamos caminhando para agosto. E quando esse ano se iniciou, o nosso coração foi preenchido, foi inundado de alegria, de esperança. E muitos que aqui estão já tiveram o privilégio de serem vacinados, seja da primeira dose, outros já até a segunda. E isso é esperança, isso motiva você a querer construir algo melhor. E assim são os nossos sonhos e planos que nasceram, que voltaram a frutificar em nosso coração. Porém, o grande desafio desta noite e do nosso dia a dia é sabermos se esses planos e sonhos, eles estão realmente dentro da vontade de Deus para as nossas vidas, dentro do plano soberano dele para o nosso caminhar. E o nosso desafio diário é avaliar se aquilo que a gente traçou para o hoje, para o amanhã, está devidamente alinhado, está convergindo para a vontade soberana do Senhor. E sempre nós devemos buscar, avaliar e examinar isto através da palavra de Deus. É por isso que nós vamos caminhar em torno desses versículos essa noite e tentar extrair daqui verdades e lições importantes para a nossa caminhada com Jesus. A nossa natureza,
ela está sempre fazendo planos, a partir da nossa mente, a partir do nosso coração, e isso é algo constante. E isso me relembra um episódio clássico que com certeza você conhece. Com certeza você já ouviu falar, já leu na sua Bíblia, já escutou um amigo, uma amiga citar, que é o episódio de Adão e Eva. Adão e Eva decidiram romper com o Senhor. E por que eles decidiram romper com o Senhor? Porque no coração e na mente dos dois já existia um plano em mente, um plano em curso. E o plano dos dois era de ser igual a Deus, era de eles se tornarem semelhantes ao Senhor, de viver as suas vidas sem nenhum tipo de controle, mas totalmente livres, totalmente independentes. Mas nós sabemos que a história nos traz um outro relato acerca desse plano. Esse plano, como nós bem sabemos, foi um plano fracassado. Não foi um plano que gerou, que colocou para os dois sucesso. E quando eu paro e começo a perceber essas coisas, nós devemos começar a avaliar os fracassos da nossa vida, para sabermos se realmente os planos que nós fizemos outrora estavam alinhados ou não à vontade do Senhor. E isso me traz um texto bíblico bastante conhecido, que é o texto de Jeremias no seu capítulo 17, versos 9 e 10. Jeremias capítulo 17, versos 9 e 10, que diz assim: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mau? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. O coração, tanto de Adão como de Eva, os enganou crendo que o planejamento realizado por eles seria vitorioso, teria êxito, teria sucesso. E muitas das vezes nós usamos a seguinte expressão: eu senti no coração. Você já ouviu alguém dizer isso? Eu senti de Deus no coração. Ah, o Senhor falou tão fortemente. Mas nós não nos perguntamos se esse sentir está alinhado à vontade de Deus, não na minha mente, não no meu coração, mas na Escritura Sagrada. Adão e Eva em nenhum momento lembraram, refletiram sobre o planejamento de Deus para eles. Pelo contrário, é como se tivesse dado uma amnésia, mas uma amnésia assim consciente. Eu quero esquecer agora do que Deus falou para mim, porque eu quero apenas focar no meu plano, naquilo que eu tenho para mim. E nós não percebemos muitas vezes que Deus tinha colocado para a vida deles um plano todo maravilhoso, propósitos e coisas que eles deveriam fazer, que deveriam seguir, deveriam executar nas suas vidas. E eu trago mais um texto para você, Gênesis capítulo 1, verso 26, me acompanhe. Gênesis capítulo 1, verso 26. Apesar de estar projetado aí no telão, eu peço que você abra a sua Bíblia, folheie e possa estar grifando. É importante essa intimidade com o texto. Apesar de estar projetado, abra a sua Bíblia. O texto diz o seguinte: então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Esse texto faz com que a gente veja a seguinte questão: ao invés deles refletirem sobre a decisão que tomaram, eles foram o que a gente normalmente é, precipitado. Deus tinha planejado que eles fossem a sua imagem e semelhança, que eles refletissem os seus atributos.
e fossem os administradores, Adão, junto com a sua esposa, do jardim. Que eles fossem um modelo de família para a humanidade. E Deus era aquele ao qual eles estariam olhando e tomando como exemplo diário. Mas quando nós paramos para refletir com seriedade sobre esta história que ocorreu lá no Éden, nós percebemos que a resposta exata, correta e soberana, ela vem sempre do Senhor e não do nosso coração, não da nossa vontade. E sabe por quê? Porque Deus domina todo o universo, domina os céus, domina a terra. Quem tem a última palavra é Ele. E eles, apesar de terem absolutamente tudo no jardim, água, comida, paz, nenhuma doença, uma vida de eternidade ao lado do Senhor, rejeitaram tudo isso porque eles entenderam que seriam vitoriosos sobre a palavra do Senhor. Portanto, o que é que nós devemos avaliar logo de cara? É que nenhum dos nossos planos, ou nem sempre os nossos planos que a gente traça para as mais variadas áreas da nossa vida, estão corretos. E você pode ter chegado aqui hoje com alguns planos já colocados no papel, na sua mente, no coração. E você, sem perceber que esse plano está desalinhado, está desajustado à vontade de Deus, mas você entende claramente que está no caminho certo. E Adão e Eva nos trazem claramente uma outra verdade, um outro conceito de pessoas que tinham intimidade com Deus, mas que rejeitaram essa intimidade por uma vontade interior do coração e da mente de ocuparem, de usurparem o trono de Deus. E quando nós olhamos isso, nós vamos perceber que muitas vezes nós não aceitamos que o nosso conhecimento acerca das coisas é limitado. Eles desejavam conhecer absolutamente tudo, serem conhecedores tanto do bem como do mal. Mas o meu, o seu, o nosso conhecimento é limitado, mas muitíssimo limitado. E como seres humanos, nós temos uma tendência de julgarmos sempre pela aparência, pela beleza ou o possível proveito que aquilo vai me trazer, que aquilo vai me dar. E assim a gente está imitando, reproduzindo apenas aquilo que Adão e Eva fizeram. Eles olharam para o fruto, era belo, era delicioso, chamava a atenção, e eles disseram: é isso daqui que nós queremos. Primeiro Eva, depois o seu esposo, ambos sem sabedoria. E nós somos assim, da mesma forma. O nosso julgamento é diante daquilo que os nossos olhos veem, diante daquilo que está diante de nós. Só que a palavra diz que Deus não olha como o ser humano olha. Ele não enxerga como nós enxergamos. A percepção dele é totalmente diferente da minha e da sua. Deus não julga as aparências, mas Ele julga as motivações. Nós é que julgamos as aparências na maioria esmagadora das vezes. E a nossa sociedade, ela é por demais marcada por pessoas que são incapazes de reconhecer que as suas ações, que os seus julgamentos são errados, que as suas escolhas e caminhos estão em desacordo com Deus. E elas podem pensar que sim, que estão corretas, mas Deus está escrutinando, esquadrinhando, examinando o nosso coração a cada momento, a cada palavra que vem à nossa boca, a cada pensamento que vem à nossa mente, a cada ação que é gerada por parte disso. Mas nós estamos numa geração que é tão focada na aparência, que idolatra tanto o corpo e a beleza física, que se colocaram acima de tudo,
que nós percebemos que nós estamos perdendo a cada dia a capacidade de avaliação, a capacidade de discernimento acerca das coisas. E há um texto bíblico em Provérbios, no capítulo 31, verso 30, que diz assim: os encantos são enganosos, e a beleza não dura para sempre. A mulher que teme o Senhor será elogiada. Você olha para esse texto e diz: aqui se aplica somente às mulheres? No texto em si, sim, mas numa aplicação geral para nós, aquele que teme o Senhor, aquele que percebe que a sua beleza não dura para sempre, aquele que não se encanta com os prazeres deste mundo, mas que teme ao Senhor, ele sim será elogiado por aqueles que conhecem o Evangelho, mas principalmente pelo próprio Deus. Deus não quer saber o que nós queremos mostrar para o outro. Deus não quer saber quantas pessoas estão me observando e percebendo o quão bom eu estou demonstrando ser através da minha aparência, das roupas que eu uso, da forma que eu falo, dos lugares que eu frequento. E quantas pessoas não estão paranoicas. Oi. Não sei se foi um estalo divino. Se foi, esse aqui já foi, viu? Precisa comprar um novo. A lapada foi forte. Mas vamos lá, vamos voltar. Depois disso, você que estava aí já pegando um ar gelado do ar-condicionado, certamente agora se acordou. Amém? Amém, ainda foi fraco. Amém? Agora estou percebendo que vocês estão ligados. Então o texto está trazendo para a gente que existem pessoas que estão paranoicas, que às vezes ficam literalmente bitoladas com algo na cabeça, querendo demonstrar através da sua vida uma espiritualidade, um jeito de ser que não é delas, que não pertence a elas, acabam se tornando atores, atrizes para que os outros vejam quem elas são ou o que elas querem demonstrar para o próximo. Mas a maioria de nós se engana, achando que Deus está comprando essa história, que Deus está comprando a versão que a gente está vendendo para os outros, porque Ele sabe quem realmente a gente é. Ele sabe quem realmente por dentro nós somos, porque o interesse do Senhor, sim, é o nosso coração. O interesse, sim, do Senhor é saber quem realmente nós somos verdadeiramente. E você pode virar para mim e dizer: mas as pessoas que estão ao meu redor dizem que eu sou exemplar, dizem que eu sou uma pessoa maravilhosa. Mas sabe o que é que acontece? É que muitos apenas amam as máscaras que nós colocamos. Mas quando nós retiramos a máscara e mostramos as nossas falhas e imperfeições, as palavras de elogio desaparecem, como também essas pessoas somem. Enquanto nós estamos demonstrando ser o super crente, a super heroína do Evangelho, todo mundo está ali ao redor. Mas quando elas percebem que há uma falha, que há um pequeno defeito em nós, elas logo saem, porque essa sociedade busca ídolos para adorar, e não seres humanos para aprender a amar, para aprender a cuidar e entender que eles têm falhas e imperfeições. E sabe onde isso vai desembocar, onde isso vai convergir? Vai convergir diariamente nas nossas escolhas diárias. Muitas vezes nós vamos se cercar de pessoas que nós queremos que estejam aparentando o mesmo tipo de comportamento que eu quero. Você vai acabar buscando um namorado, uma namorada,
Um Se o microfone segundo cair, eu digo que pronto, aí eu vou pegar igual o Charles Spurgeon, no grito. E muitas pessoas estão buscando um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, baseados não naquilo que Deus quer, mas naquilo que eles e que a sociedade, que o mundo deseja. Esse acaba sendo o nosso discurso, esse acaba sendo o nosso padrão. E muitas vezes Deus está nos dando a possibilidade de perceber, de avaliar, de ponderar essas coisas, de saber se realmente é o caminho correto, de saber se realmente as escolhas que eu estou tomando, elas estão baseadas no Evangelho. Porque muitas vezes Deus nos dá a possibilidade de amar pessoas que não desfrutam do que o mundo diz, que é o padrão da aparência. Mas que Deus diz que nós devemos amá-las, que nós devemos abraçá-las e que nós devemos orientá-las dia após dia. Mas nós vamos perceber que as nossas escolhas e os nossos planos não devem estar naquilo que os nossos olhos veem, em cada indivíduo, em cada pessoa, mas eles devem estar dotados da sensibilidade que o Espírito Santo me dá e também te concede, para ter o discernimento de perceber a sinceridade na vida dessa pessoa, para perceber o amor de Deus e entender que você tem que agregar ela ao seu cotidiano para cuidar, para motivar e para caminhar junto. Porque muitas vezes falhamos porque apenas queremos exibir um personagem ao qual Deus não deseja. Um personagem que não está alinhado ao Evangelho. E você já se perguntou essa noite se você é aquilo que diz ser? Você já se perguntou se realmente a sua vida, a pessoa que você demonstra ser para os outros, é a pessoa real? É uma pergunta forte, é uma pergunta confrontadora. E eu quero dizer para você que a maioria de nós não demonstra ser quem realmente é. Porque nós caminhamos diariamente, colocando máscaras. Mas o Evangelho, e principalmente o Evangelho lá em João, capítulo 4, verso 24, abre a sua Bíblia, nos traz um outro padrão do que o homem, a mulher de Deus deve ser. E ele diz o seguinte: pois Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O padrão de Deus não é o padrão da mentira. O padrão de Deus não é o padrão da hipocrisia. O padrão de Deus não é do personagem. Mas o padrão de Deus é de uma adoração da nossa vida em verdade. Alguém que exibe aquilo que realmente é. Aquilo que realmente fala, está alinhado à vontade de Deus. Porque há um autor chamado Eduardo Galeano que ele disse o seguinte: vivemos em plena cultura da aparência. O contrato de casamento importa mais que o amor. O funeral mais que o morto. As roupas mais do que o corpo. E ele cita a missa ou o culto mais do que Deus. Nós às vezes estamos preocupados com todas essas coisas. Em como fazer, em como se alinhar, em como se posicionar, em que roupa eu vou vestir. Em que tipo de casamento eu quero demonstrar para os outros? Olha, o meu casamento é um modelo maravilhoso. Venha cá, meu amor, caminhe comigo aqui pelo templo, de mãos dadas. Amém, esse é o meu varão, a minha varoa. Chega em casa e diz: solta a minha mão. Aí o cara olha, ou a mulher, diz: por quê?
acabou. A gente não pode demonstrar para os irmãos na igreja que a gente aqui pega, às vezes, uma panela para tacar no outro. Muita gente sorriu, será que acontece aqui? Eu tenho certeza que não. Será que muitas vezes você não chegou aqui, às vezes, chateado com isso? Será que você não saiu, muitas vezes, de casa, se olhando no espelho e percebendo, e aí, bem, estou arrumada, estou alinhada, porque eu quero tirar uma foto assim para colocar no feed, sabe, no story, para ver se dá um up de visualizações. Essa é a nossa realidade. Agora, a gente deve perceber, e eu abro um parênteses, que ninguém aqui está fazendo uma missão ou colocando para vocês que você deve agora se vestir de pano de saco. Não é isso. Mas é de saber a motivação que você veste uma roupa, a motivação que te traz aqui essa noite. Se você coloca uma roupa que diz, não, eu vou lacrar. A menina que não tem namorado, eu vou lacrar, porque eu tenho certeza que essa noite ele me olha. Tenho certeza que ele vai me notar. Se ele te notar pela roupa e não pelo teu caráter, pode jogar essa roupa no lixo. Se aquilo que tu exibe na tua rede social não são as tuas qualidades, aquilo que realmente você tem como precioso, esquece. Cultura de aparência. Se você vem aqui para ser um fiscal, se o ar-condicionado está funcionando, se o áudio está contento, mas você não vem com o coração aberto para receber de Deus, para ouvir da palavra dEle, para dizer, Senhor, eu vim aqui para ser alimentado, eu vim aqui para adorar. Você está errado. Não, eu vou porque estou obrigado, né? Se eu não for, o pastor vai puxar a tua orelha. Eu digo para você, aqui é a minha palavra, não se sinta obrigado por mim de nenhum modo. Eu não quero que você venha aqui para, igual o show do Padre Marcelo, erguei as mãos e dai glória a Deus e ir embora. Eu quero é que você se conecte com o Espírito Santo. Eu quero é que você perceba a realidade do Evangelho. Eu quero que você venha não porque vai ter um culto, mas porque você vai fazer parte desse culto a Deus. Eu quero que você se vista para dar o melhor para o Senhor. Para dizer, Senhor, eu estou colocando aqui o meu melhor em ordem e decência para te glorificar. Porque se eu fosse para um restaurante, eu ia botar a melhor roupa. Aí, às vezes, a gente quer ir para a igreja de qualquer jeito. Não estou falando daquele que tem a sua condição humilde, porque até aquele que tem a condição humilde, ele bota o seu melhor. E aqueles que, às vezes, têm, não colocam. E nem estou dizendo que roupa é padrão de entrega ao Senhor ou não. Mas nós devemos estar atentos a cada uma dessas coisas, para percebermos e sabermos quem realmente nós somos diante do altar dele, para avaliarmos a nossa vida, porque Deus busca e espera que realmente nós mudemos a nossa história, para que a gente não faça escolhas precipitadas na nossa caminhada, para que a gente não escolha alguém para caminhar conosco, porque eu olhei e vi nele esteticamente o padrão que a sociedade quer, mas alguém que cumpra os pré-requisitos do que Deus quer, na palavra dele. E quantas vezes nós não estamos assim? Quantas vezes os nossos planos, os nossos sonhos são fracassados porque as nossas escolhas são precipitadas. E muitos vão chegar depois e dizer, ô pastor, se eu pudesse voltar atrás, e o atrás não existe, existe o agora. Ou você conserta o agora, ou não tem como você ficar chorando o leite derramado do passado. E muitos têm a possibilidade, têm a orientação bíblica, têm líderes, têm a palavra, mas mesmo assim acabam cometendo erros terríveis. Acabam se auto-enganando na jornada da fé. Acabam entendendo e achando que o Deus que está no seu trono de glória está apenas buscando de cada um de nós uma adoração superficial, uma entrega superficial.
Enquanto Deus está buscando e desejando da sua vida uma entrega real, sincera e em 100%. Porque somente o Senhor é quem sabe quem nós somos no nosso interior. Adorar em espírito e em verdade é muito mais do que cantar, do que desempenhar funções ministeriais, seja em qual área for. Mas é andar cada dia em novidade de vida. Porque aí o meu cantar vai ser de Deus, o meu trabalho no ministério vai ser de Deus, a minha evangelização vai ser de Deus, a minha família vai ser de Deus. E todas as vezes que eu penso e reflito sobre isso, eu tenho que me colocar diante do autoexame de Deus. Porque aqueles que ocupam posição de liderança, nós somos muitas vezes emparedados, para que nós mostremos ser pessoas que nós não somos. Porque Deus levanta pastores, esposas de pastor, diferentes umas das outras. E pastores diferentes uns dos outros. Com dons, com talentos distintos, com forma de ser e de agir diferente, mas que cumprem o mesmo propósito, que é a pregação do Evangelho. Você que está aqui também é alguém diferente do outro. Deus não pegou uma única forma e criou robôs, Ele criou seres humanos diferentes, mas que devem fazer uma única coisa, que é ter a sua vida para o louvor da glória dEle. E muitas vezes a gente tem esquecido disso. A gente tem jogado na lata do lixo aquilo que deveria ser, de fato, precioso, valoroso para cada um de nós. Igualmente, muitas pessoas que buscam e caminham de igrejas em igrejas, apenas entendendo que nesses lugares, ou na igreja X ou Y, pode-se ter um evangelho que se adeque melhor a ela. Ela não percebendo que Deus está trabalhando para que ela seja mudada onde ela está. E que o problema muitas vezes está nela e não no local. E quantas vezes nós não achamos isso? Não mudamos, não buscamos outros lugares porque nós não gostamos de ser confrontados, porque nós não gostamos daquilo que é oferecido, porque eu entendo que o culto é para mim. Se enganando, porque o culto tem que ser para Deus. E quando nós caminhamos, nós devemos perceber que Deus traz para a gente também o outro lado da moeda. E o outro lado da moeda é nós vermos o que são planos bem-sucedidos. E depois que nós percebemos o que não é bem-sucedido, o que não é agradável diante de Deus, e nós já sabemos que a aparência está fora, nós já sabemos que o nosso coração e mente nos enganam, nós devemos perceber que nós temos que confiar em alguém. E esse alguém não é necessariamente os homens, mas principalmente o próprio Senhor. E o primeiro passo que a gente deve ter para reconhecer e caminhar e ter uma vida bem-sucedida em Deus é perceber o quão falho nós somos. Como nós somos imperfeitos. Você já parou para pensar o quão imperfeito você é? O quão falho, quão miserável nós somos diante de Deus dia após dia, praticando sempre o erro, mas Deus sempre nos dando uma segunda chance, derramando misericórdia na nossa vida, percebendo que nós não sabemos o que é o melhor para nós. Nós achamos que sabemos o que é o melhor. Muitas vezes, nem ao menos orar nós sabemos. Nem ao menos falar com o Senhor com sinceridade nós não conseguimos, porque não conseguimos abrir o nosso coração e dizer: Pai, fala comigo, meu dia foi tão ruim. A gente quer fazer um rito. Por isso nós devemos dia após dia submeter planos e sonhos de modo diário diante do Senhor. Estarmos aqui hoje nesse local é obra e graça de Deus e não é mérito meu nem seu.
Foi Deus quem te deu o sopro da vida por mais um dia. Foi Deus que concedeu a você a possibilidade de chegar aqui em paz, de ver amigos, amigas, irmãos e irmãs, de adorar a Ele. E Deus está sempre trabalhando nos bastidores da vida e a gente não percebe. Tanta coisa que Deus te livrou hoje. Você poderia ter se acidentado, mas Deus estava cuidando de ti. Você poderia estar sem o pão de cada dia na sua mesa, mas Deus, de modo tão especial, fez com que você tomasse café com a sua família. Você poderia não ter almoço, mas você estava ali almoçando com a sua família. Você poderia estar só aqui hoje, mas Deus te trouxe com a tua família para adorar a Ele. E a gente muitas vezes quer se colocar acima do Senhor e achar e entender que os nossos planos são maiores do que Ele. E eu me recordo de um texto muito importante, que é o texto de Mateus, capítulo 7, versos de 24 a 27, que diz assim: Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. E isso me trouxe uma pergunta: onde está construída a minha própria família? Onde está construída a sua família hoje? Onde está alicerçado o seu namoro jovem? Onde está alicerçada a sua vida profissional? Onde está alicerçado o seu casamento? E quando nós fazemos essas perguntas incômodas de autorreflexão, a gente vai vendo que certamente existem coisas que precisam ser alteradas. Quantas famílias percebem que as suas prioridades estão invertidas? Quantos namoros se perderam na idolatria de um ao outro, apenas buscando satisfazer a própria carne e não ao Senhor? Quantas pessoas deixaram de planejar com Deus porque a sua vida profissional se tornou mais importante do que o cuidado e o amor dele na sua própria existência? A maioria de nós olha e percebe e vê isso na vida dos outros e na nossa própria vida. E quantos hoje não sofrem por conta dessas decisões equivocadas, dessas escolhas precipitadas? Nós vemos pessoas com muito dinheiro, mas sem alegria. Pessoas que alcançaram o topo da realização profissional, mas você não percebe nenhum semblante de felicidade, mas apenas tristeza. Porque o dinheiro não traz alegria, ele traz conforto. Aí você diz: pastor, deixa eu tirar o seu dinheiro para ver se você vai estar alegre. Certamente a tristeza se abaterá, mas a minha alegria não virá desta terra, mas virá do Deus que me sustenta, porque eu tenho que crer nele. Da mesma forma, você, se um dia passar por dificuldade, tem que perceber isso. Dinheiro traz alegria momentânea, mas não traz a alegria da eternidade na nossa existência. E quando eu percebo isso, nós vamos ver também que pessoas que não têm dinheiro, mas não têm Deus, também são infelizes. Quantos casamentos não se tornaram apenas casamentos de fachada, onde a escolha lá atrás, lá no início, foi precipitada. Um estava apenas buscando satisfazer a necessidade momentânea do outro, um encaixe ali utilitarista, de momento. E quantas famílias hoje não estão perdidas, porque sequer Deus tem lugar nas suas mesas. Sequer Deus tem espaço, Leandro.
para que ele possa ser invocado no momento de uma refeição. Quem dera, Deus terá espaço no momento devocional. Quem dera, Deus vai ter espaço nos planos e decisões a serem tomados. E querido, eu quero dizer a você que as suas escolhas irão dizer aonde os seus planos estão alicerçados. Porque se eles estiverem entregues ao Senhor, tudo vai dar certo, tudo vai se encaixar ao modo dele. Mas se não, igualmente o texto de Mateus 7, do verso 24 a 27, as coisas irão desmoronar, elas irão cair, e vão cair sobre a sua cabeça. Decisões erradas geram danos terríveis, às vezes irreversíveis na nossa vida. E talvez você tenha chegado aqui hoje, olhando, percebendo, avaliando a sua vida, até mesmo você que nos dá o privilégio de nos visitar, de encarar esse texto e perceber, pastor, até agora, diante da sua exposição do texto, eu cheguei à conclusão que a minha vida está horrível. A minha vida está totalmente fora da vontade do Senhor. Eu percebo que tomei decisões equivocadas, não só hoje, não só ontem, mas de muito tempo. E certamente bate em você um desânimo. Certamente dá vontade, muitas vezes, de chorar. De dizer, Senhor, por que tanta coisa aconteceu? Eu sei que errei, mas por que as coisas não mudam? E hoje mesmo o Senhor está olhando para você, sondando o teu coração e dizendo que você, para mudar essa situação de caos, para mudar o cenário de uma casa que está destruída, onde você olha e não tem mais absolutamente nada, você precisa tomar uma atitude, você precisa decidir, você precisa entender o que de fato é ou não prioridade na sua vida, não para o amanhã, mas para o hoje. Quem está no mundo dos negócios sabe que quando uma boa oportunidade, Edmilson, aparece, a gente não pode muitas vezes deixar passar, a gente tem que ter o discernimento, a direção de Deus para tomar a decisão correta, porque às vezes elas estão diante de nós. E Deus muitas vezes está martelando a nossa mente e o coração e dizendo, muda de vida, modifica a tua casa, dê o primeiro passo. E a gente está por muitas vezes parado, estagnado, porque a aparência do que os outros vão pensar, Jesus, amanhã eu vou andar na rua e eu vou dizer, olha, eu sou crente, e alguém vai rir de mim. É melhor que eles estejam rindo agora do que você chore diante do juízo final, quando Deus disser que você negligenciou, negou o nome dele nesta terra. É melhor você entender que mesmo com todo o caos na tua vida, jovem, adolescente, adulto, idoso, Deus ainda nessa era da graça está te dando a oportunidade de mudança. Está querendo pegar na sua mão e caminhar com você para planejar a sua vida segundo o propósito dele. Ele está querendo pegar a sua agenda e definir pela agenda dele para você. Ele está querendo olhar para o teu casamento e dizer, eu vou restaurar a tua família em nome de Jesus. Ele está querendo dizer para o filho, para a filha que está no mundo das drogas e do álcool, e você, mãe, pai que ora, eu estou aqui para fazer a obra de mudança na vida dele e dela. É naquele que estava aqui, mas está afastado há muito tempo dos caminhos do Senhor, ele está dizendo, é hora de voltar. É hora de mudar esse plano equivocado que você tem e começar a deixar o meu plano fluir na tua vida. Sabe por quê? Porque quando o homem pecou no jardim, Deus já tinha um plano maravilhoso. Ele preparou Jesus Cristo como sacrifício por mim e por você, para se colocar como ponte
para a nossa salvação. Deus, mesmo diante do nosso pecado, nunca desistiu de nós, porque o plano dele sempre foi um plano de amor, sempre foi um plano de graça, de misericórdia. E hoje você está diante não de mim, porque quem sou eu para dizer o que a tua vida deve ser? Eu sou apenas um instrumento do Senhor pregando a palavra. E a palavra está conclamando você, está desafiando você a mudar a sua vida, e você, jovem, ser espelho para os seus pais, a você, pai, ser espelho para o seu filho. Esse é o chamado do Senhor essa noite. Ele quer ver todas as áreas da sua vida de modo integral, dedicadas a Ele. A área financeira, a área sentimental, a área profissional e uma área espiritual. Ele quer ver você aqui nesse lugar, servindo a Ele com amor, nesse altar, fora do altar, mas você com alegria dizendo: Jesus me resgatou. Jesus me tirou de uma vida tão triste. Jesus enxugou as minhas lágrimas e colocou riso. Jesus sarou todas aquelas dores que outrora no meu coração pulsavam e dominavam a minha mente. E hoje você consegue perceber isso. E quantas famílias que aqui estão hoje viveram dias de tormento, de dificuldade, e Deus, na sua graça maravilhosa, trouxe cada uma. E hoje estão aqui honrando a Deus com seus dons e talentos, porque aprenderam e perceberam que nenhum ser humano é capaz de escrever a sua própria história, porque a história que ele próprio escreve, ela apenas resulta em pecado, em desgraça e em separação total do Criador. E eu te pergunto, a sua história, você quer continuar a escrever? A sua história, você quer continuar a dizer o que tem que ser feito? Ou você essa noite realmente entendeu e percebe que é tempo de entregar a sua vida a Jesus? Curva a tua cabeça. O Senhor, essa noite, está falando aos nossos corações e está dizendo que é tempo de mudança de plano em nossas vidas. É tempo onde você vai sufocar o pecado e vai dar lugar a Deus, porque você vai se render ao Criador. Jesus está de braços abertos para você, porque Ele quer fazer da sua vida uma nova história. Mas para isso você precisa se render, para isso você precisa se entregar, para isso você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Para isso você precisa dar o primeiro passo, porque a sua alegria será no Senhor, porque a alegria da sua família será nele. Pai, essa noite quantas pessoas estão nos acompanhando em casa, mas principalmente quantas pessoas chegaram até aqui essa noite sem um compromisso com Jesus, mas o Senhor de antemão as trouxe aqui, tocando no coração e dizendo: vai que eu tenho uma palavra para ti, vai que eu quero que você hoje ouça qual é o meu plano para ti. E Deus está falando ao teu coração poderosamente e dizendo: muda de vida, se entrega a mim, se rende a mim, porque eu quero fazer de ti vaso de honra e não vaso de desonra. Eu quero te fazer instrumento de glória e louvor ao meu nome, e não instrumento de decepção e de tristeza ao outro. E eu te faço o melhor dos convites esta noite, que é o convite de dizer sim ao Evangelho de Jesus, sim ao Senhor, sim
a uma vida de novidade. Se essa noite você veio aqui e ainda não tem um compromisso com Jesus, mas percebeu que o teu plano estava longe dele, mas quer entregar a sua vida a ele, eu te desafio a você erguer uma das suas mãos e dizer: Senhor, eu entrego a minha vida no teu altar para caminhar contigo. Há alguém essa noite que deseja aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador? Erga uma das suas mãos para que eu possa ver. Amém. Amém, glória a Deus por isso. Há mais alguém essa noite que entendeu o Evangelho de Jesus e disse que não há mais tempo para você esperar, para retardar, mas quer se entregar a Jesus? Erga uma das suas mãos. Há alguém afastado do Senhor essa noite, alguém que deixou os caminhos do Senhor por alguma decepção, por algo que o inimigo colocou no coração, por uma tristeza, mas entendeu que quer voltar a servir a Deus com seus dons e talentos, e é tempo de se reconciliar. Ergue uma das suas mãos para que eu possa ver em nome de Jesus. É tempo, queridos, de compromisso. Eu quero convidar você que levantou a mão, convidar os nossos queridos da recepção, ou você que está do lado, a trazer essa pessoa em nome de Jesus. Pode erguer a sua mão novamente, o Rômulo vai trazer o nosso querido. Enquanto eles vêm, nós vamos cantar uma canção, e você vai ter o privilégio de refletir, de meditar diante do Senhor, e ver que o propósito dele é maravilhoso para a sua vida. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.